Fala galera, aqui é o Dino, sou instrutor aqui na Driven e também desenvolvedor full stack. Hoje a gente está aqui para codificar um site utilizando HTML, CSS e JavaScript. Dessa vez o site vai ser um pouco mais complexo. A gente vai fazer um jogo de pedra, papel, tesoura, onde a gente vai poder jogar contra o computador e ver ali a pontuação. Eu vou pedir para que, se você tiver um pouquinho confuso ali no meio do vídeo, para que você assista o outro vídeo dessa mesma série, onde a gente codifica ali projetos para iniciantes. Também vou pedir para que você primeiro assista o vídeo com calma, entenda o que eu estou fazendo, e depois tente fazer você mesmo em casa. E, se possível, até incrementar um pouquinho o resultado final ali. Bora lá? Certo, galera? Bora lá então para esse desafio aqui. Então, a ideia é o seguinte. A gente vai ter um site que ainda tem um layout bem simples, em que a gente vai ter 3 botões: pedra, papel ou tesoura. Ao clicar em um desses botões, o computador vai fazer o chute dele, a gente vai comparar o nosso chute com o dele, para ver quem ganhou, quem perdeu, se teve algum empate. E os pontos vão sendo contabilizados aqui, ok? Então vamos lá. Se a gente quer fazer um site, o que a gente vai fazer? Vir aqui numa nova aba, colocar Code Sandbox. A gente vai vir aqui no primeiro link e a gente vai vir aqui em Start Coding for Free. Ok. Novamente, a gente pode usar aqui o template static com esse ícone aqui. E aí a gente vai ter o nosso site. Vamos clicar aqui na esquerda para a gente sumir com essa aba, que a gente não vai usar. E a gente também pode deletar esse H1 aqui que já tem pra gente. Lembrando de salvar. E aí tá lá. Vamos lá, galera. 3 coisas que um site tem. Um site ele vai ter aqui conteúdo, nesse caso texto e esses botões. Esses emojis também são texto. Ele vai ter estilo, tem esse título, tem esse texto aqui, esse botão sem borda, sem fundo, etc. Essa cor de fundo é diferente. E interatividade, que no caso aqui desse jogo vai ser quando a gente clicar no botão, a gente vai ter ali o cálculo do jogo e alguma coisa vai acontecer. Então vamos lá. Primeira coisa, se a gente quer colocar aqui conteúdo, a gente vai então escrever o nosso HTML. Nesse caso, vamos pegar aqui o texto: pedra, papel, tesoura. Então vou escrever aqui pedra, papel, tesoura. Nossa, nada a ver. Tesoura. Se eu salvar, a gente já tem aqui o texto. Qual que é a questão? A gente não categorizou esse texto, não disse para o HTML o que é isso aqui. É um título, é um parágrafo, é um botão, é um link. Nesse caso, poderia ser qualquer coisa, uma coisa que a gente quisesse. E eu vejo sentido a gente dizer que isso aqui é o título da nossa página. É como que é o que está nomeando ali, né? Então, nesse caso, a gente teria que ter um elemento aqui do HTML, uma tag do HTML, que dissesse: olha, isso aqui é o título. Se a gente fosse pela lógica, né, de pensar tudo em inglês, a gente pensaria talvez em colocar title de título. Só que o title, nesse caso, ele serve para uma outra coisa. Ele é uma tag, ele existe, só que ele serve para outra coisa. Olha só, ele está aqui, ó, com esse nome: Static Template. Não vejo nada aqui. Se a gente pegar o link, entrar no link aqui na outra aba, olha só onde está escrito aqui, ó, Static Template. Então, na verdade, o title ele vai ser, na verdade, aqui o título da aba do site, ok? Então, nesse caso, a gente poderia também colocar aqui, se a gente quisesse, pedra, papel, tesoura. Só que aí, quando a gente salvasse, isso não vai ser aqui na direita, né? Não vai ser nessa parte branca do site. E sim, quando eu fazer um refresh aqui, vai aparecer aqui em cima, ok? Nesse caso, como a gente está falando de um título aqui que vai estar presente na página, a gente provavelmente está falando aqui de um elemento chamado H1. H1 é uma abreviação para Heading 1, ou cabeçalho 1, que seria mais ou menos ali o título também. Então, colocando isso aqui no H1, pode ver que até o estilo aqui muda. O HTML ele já coloca um CSS aqui padrão, né, que coloca aqui um pouco maior, em negrito, etc. Então, algumas coisas a gente vai precisar mudar, outras não. Depois a gente vai ter esses 3 botões aqui, né? Isso aqui são botões, tá? Que a gente vai ter que clicar. Então, eu posso colocar aqui 3 botões. Então, eu vou colocar aqui button. E olha só, um atalho que a gente tem nesse site específico é: quando a gente está digitando o nome de uma tag, vai aparecer esse monte de opções aqui. Nesse caso do botão tem um monte, alguns tem uma só, que a gente pode clicar ou apertar, nesse caso, Enter, que ele já cria a tag aqui pra gente. Fica bem mais fácil, a gente não precisa ficar colocando o sinal de menor, maior toda hora ali. Nesse caso, a gente vai ter um botão com o sinalzinho ali da pedra. Então, no Windows, você pode apertar o botão do Windows e ponto.
que vai aparecer um seletor de emoji, se não me engano no Windows 10 para frente. E aqui no Mac você pode configurar uma tecla para também, quando você apertar, aparecer os emojis. Ou você pode pesquisar na internet, também vai aparecer, né? Emoji, mão fechada, etc. Nesse caso não é tão importante o emoji, é mais importante ter o botão. Então, botão aqui da pedra, do papel, que é esse daqui, e da tesoura. Ok, ele fica assim mesmo estranho, a tesoura. Mas tá aqui os 3 botões. Muito bom. Depois, a gente tem 2 textos. Esse texto aqui poderia ser um texto qualquer. Nesse caso, especificamente, eu vou querer usar um parágrafo, ok? Parágrafo, nesse caso, é abreviado para P. Então vai ter aqui você, 2 pontos e um 0. Se a gente salvar, por que eu usei o parágrafo? Dessa maneira, lembra ali, né, que a gente usou o display block para colocar as coisas sempre numa linha específica? Nesse caso, o button ele não tem display block. Já o P e o H1, nesse caso, tem. Então você pode ver que eles quebram a linha aqui e aí fica o layout um pouco mais parecido com o que a gente já está esperando, né, com as coisas aqui uma embaixo das outras. Então por isso que eu usei o P, poderia ter usado algum outro modificado pelo CSS também. Vou colocar um outro P com computador e 0. Legal. Dessa vez, o HTML que foi bem rapidinho, tá? Não tem muito segredo. Agora é mais a gente entender qual a tag que a gente vai usar, como é que se chama aquela tag, como é que a gente pode usar ela, tá? Então muito do HTML vai ser isso, entender ali qual que é a melhor tag, ou qual que é a tag que faz mais sentido para o que a gente quer fazer. Então vamos agora para a estilização. Para a gente poder estilizar, lembra? A gente tem que vir aqui em cima, abrir uma tag style. E aí, por exemplo, a gente quer mudar esse texto aqui, né? Esse texto aqui ele tem uma fonte um pouquinho diferente, né? Ele tem aqui um tamanho de fonte que talvez possa ser diferente também, então vamos lá. Vou vir aqui, vou selecionar o título. Primeira coisa, eu quero colocar ele centralizado. A gente aprendeu a fazer aquele margem com, nesse caso aqui, algum valor qualquer para em cima e embaixo, poderia ser, por exemplo, 12 pixels, e alto para esquerda e para direita. Se a gente fizer isso, por algum motivo aqui não foi, mas na verdade o que a gente vai poder usar, o que é melhor, né? Até eu já mostro por que talvez esse aqui não foi, mas no caso, para a gente centralizar texto, a gente pode usar uma propriedade melhor que se chama text align, ou seja, alinhar o texto. E aí tem o valor aqui, center, de centro. Então isso funciona só para textos, tá? A gente salva aqui, tá lá, ele foi centralizado. Nesse caso eu vou tirar rapidamente essa linha aqui, vou salvar e vou mostrar uma coisa muito importante. Tá vendo que eu coloquei aqui uma regra, mas eu não entendi muito bem por que ela não funciona do jeito que eu estava esperando? Quando isso acontece no HTML e no CSS, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, clicar com o botão direito, clicar aqui em inspecionar elemento. Geralmente é a última opção, ó, inspecionar elemento. E aí você vai ver que aqui do lado, ó, ou aqui embaixo, não sei qual que é o padrão, vai aparecer aqui um monte de HTML. Nesse caso aqui, apareceu até demais. Então o que eu posso fazer é fechar aqui, vir para essa tela que está aberta, vou dar um F5, e vou clicar aqui, ó, em inspecionar elemento, que vai estar um pouquinho mais organizado. Ó, aqui já tem tudo aquilo que a gente estava esperando, ó, body, aí tem H1, button, etc, etc, etc. Percebe que o meu H1, olha aqui, eu coloquei a margem alto, mas ele aparentemente não centralizou o texto. Qual que é a questão? Quando você passa o mouse em cima de um elemento, tá vendo essa parte azul? Essa parte azul é a largura do elemento. Nesse caso, o H1, a largura dele é basicamente a tela inteira. Então, eu até posso estar centralizando ele, mas o centralizar nesse caso não faz diferença nenhuma, porque ele já está ocupando a tela inteira. Se eu chegasse aqui, por exemplo, ó, e manipulasse o CSS, eu posso manipular o CSS aqui pela direita ou lá pelo site. Eu vou manipular aqui pela direita para vocês verem uma outra forma. Essa regra só vai ser aplicada enquanto eu estiver nessa tela. Assim que eu fizer um F5, ela some. No caso, eu posso colocar aqui, ó, que a largura, no caso o width, vai ser de, por exemplo, 100 pixels, ou seja, muito menor do que a tela inteira. Se eu fizer isso, olha só como o meu texto agora sim vem aqui para o fundo, para o meio, no caso, né? Ele ficou meio estranho, né, porque não cabe ali todo o texto. Mas, quer dizer, o meu margem alto, ele não parou de funcionar. Só que quando eu estava aqui com a largura máxima, ele não aparentava funcionar do jeito que eu quero. Por isso que nesse caso até faz muito mais sentido a gente usar, né, quando eu voltar aqui
o text align center, porque a gente não quer centralizar o H1, a gente quer centralizar o texto do H1. Então, se eu salvar aqui, novamente, está aqui no centro. Posso fazer, inclusive, a mesma coisa, tanto para o P, né? E poderia tentar fazer aqui para os H1s, para os botões, a gente vai ver que não vai funcionar. No caso do P, como a gente quer fazer exatamente essa mesma regra, o que a gente pode fazer também aqui é o seguinte, ó. Quando eu tenho uma regra CSS que eu quero aplicar para mais de um elemento, eu posso colocar uma vírgula aqui e dizer qual que é o outro elemento que eu também quero pôr essa regra. Nesse caso, o P. Então vai ficar H1, vírgula, dá um espacinho aqui, P, e aí o text align também vem para o P aqui. Muito legal, né? Vamos lá. Agora, na verdade, só para o meu H1, então eu vou dizer aqui meu H1 de novo, eu quero colocar talvez uma font size, que no caso é o tamanho da minha fonte, se a gente ver aqui no Figma, se eu não me engano, são 32 pixels. Tá aqui, 32 pixels. Então posso vir aqui e colocar 32 pixels. Salvar aqui. Aparentemente acho que já era esse tamanho mesmo, então na verdade nem preciso colocar isso. O que eu vou colocar aqui vai ser um margin, nesse caso só top, ou seja, eu quero uma margem ali de cima, colocar 12 pixels, e um margin, nesse caso só bottom, só para baixo, vou colocar aqui uns 18 pixels, um pouquinho maior. Salvando aqui, eles dão um espaçamento até menor, na verdade, deixa eu dar uma aumentada então, vou colocar aqui em cima 24 e vou colocar aqui embaixo 26. Beleza, assim tá um pouquinho melhor. Muito bom, uma coisa que eu também vou querer, tanto para aqui, para o H1, quanto para o P, é mudar a fonte. Ou seja, fonte nesse caso é Arial, Times New Roman, Comic Sans, né? No caso aqui a fonte padrão é Times New Roman, ou seja, ela tem esses risquinhos aqui, né? Uma fonte com serifa. Eu quero uma fonte sem serifa, uma fonte retinha, assim como tem aqui no meu Figma. Então eu vou vir aqui e eu vou usar a fonte Arial. Então, para a gente mudar a fonte, a gente usa fonte family, essa é a propriedade. E aí o valor vai ser aqui Arial. Então se eu salvar, foi tanto para o P quanto para o H1, pode ver que agora ficou sem a serifa, sem o tracinho ali, a perninha que tem ali no final da fonte. Esses meus parágrafos, eles precisam ficar um pouquinho maior, acredito eu. 24 pixels, vamos ver aqui. Então vou falar aqui só do meu P. Eles vão ter aqui a font size 24 pixels. Legal, ficou um pouquinho maior. O espaço entre eles aqui, acho que tá bom. Talvez eles tenham um pouquinho mais de espaço para cima. Para isso eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou querer agora estilizar os meus botões. Então meu botão aqui, todos eles vão ter um font size maior, porque eles estão bem pequenininhos ali os emojis. Nesse caso é 72, bem grande. Então vamos lá, font size 72 pixels. Eu também já vou querer tirar o background color. Para a gente tirar um background color, existe a cor aqui transparente que a gente pode pôr. Border eu também não quero, então border, a gente viu ali que era o 0, né? Podia retirar ela. Se eu salvar aqui agora, olha só, tá bem mais legal. Uma coisa que está me incomodando, que a gente poderia ter feito também no outro vídeo ali, era ter colocado essa regrinha, ó. Cursor pointer. Olha só que legal. Quando eu faço isso, assim que eu coloco o mouse em cima do botão, eu tenho um cursor diferente, ó. Ele fica com a mãozinha como se fosse possível de eu clicar, né? Legal, qual que é a diferença agora? A gente precisaria centralizar esse pessoal. Lembra que quando a gente centralizou a imagem, a gente tinha utilizado ali o margem 0 alto. Qual que é o porém? Se eu colocasse margem 0 alto em todos esses carinhas aqui, primeiro que eles precisariam ser display block, e aí eles sendo display block, eles não estariam um ao lado do outro. Então a gente tem um problema aí. Segundo problema é, todos tiverem margem 0 alto, na verdade eles não vão estar no centro. Um vai estar aqui bem para a esquerda, o outro vai estar bem para o meio, o outro vai estar bem para a direita. Uma coisa que a gente pode fazer, que é bem comum, que acontece aqui no HTML, é a gente agrupar elementos. Ou seja, eu quero colocar eles como se fosse em volta de uma caixa. E aí eu posso centralizar essa caixa no lugar. Então, por exemplo, como é que eu posso fazer isso? Teriam vários elementos. Como nesse caso eu só quero agrupar por um motivo de estilo, não tem nenhum outro motivo, não tem nenhuma semântica para o que eu estou escrevendo aqui,
né? Não é, olha, é uma parte específica, não, é uma caixa qualquer. A gente tem um elemento chamado div, nesse caso de divisão. Então, vou ter uma div que abre e uma div que fecha. Eu vou colocar todo mundo, né, todos os botões dentro dessa div. Você pode ver que eu salvei e não mudou nada, porque a div, por padrão, ela realmente não faz nada, ela só agrupa ali no HTML. O que a gente pode fazer agora é dizer que a minha div, que por padrão é display block, ela vai ter margem 0 alto. Por enquanto, 0 alto. Vou salvar. Novamente, nada vai acontecer, porque se a gente vier aqui e dar uma olhada, né, ó, inspecionar elemento. Olha só, a div está ocupando toda a largura. Nesse caso, eu quero que a div ocupe uma largura que contenha todo mundo ali que ela precisa. Eu não preciso que ela cresça muito mais do que o necessário. Então, eu posso usar aqui uma largura. Eu poderia dizer um valor específico, chutar aqui 300 pixels. Ou eu posso falar aqui que ela vai ter um valor de fit content. Ou seja, se adeque aí, né, seja exatamente certinho aí no conteúdo. Se eu fizer isso, quando eu salvar, vocês vão ver que agora veio para o centro. Por quê? Se eu voltar aqui no F5, olha só a largura da minha div. Está contendo só ali os meus botões. Bem legal, né? Então agora a gente tem aqui os botões, né, para a gente poder clicar. O que está faltando é a gente poder realmente fazer esse jogo funcionar. Só para finalizar o estilo, eu vou colocar um margin bottom aqui na div. De uns 35 pixels, talvez. Bem pouco. Vou colocar um pouquinho mais. 60. Beleza, só para dar um respiro aqui. Então agora a gente já tem conteúdo, a gente já tem estilo. O que está faltando? Nesse caso, está faltando realmente ficar interativo, né? Então vamos lá, eu vou criar aqui a minha tag script. E aqui o que a gente vai fazer? A gente precisa que, ao clicar em um desses botões, a gente tem aqui algo acontecendo. Nesse caso, a gente vai ter uma funcionalidade, né, que a gente vai ter que criar. Então eu já vou criar a funcionalidade aqui, ó, function. A gente pode falar, por exemplo, jogar, vai ser o nome dessa funcionalidade. Vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar chaves. Então, o que a gente quer fazer aqui? Vou ensinar para vocês um recurso aqui da programação, que é o comentário. Então, vou escrever aqui, eu vou colocar 2 barras aqui no JavaScript. E aqui eu posso escrever qualquer coisa que o código vai ignorar isso aí. No caso, eu vou escrever os passos aqui que a gente vai precisar fazer. Então, qual que é o primeiro passo? Saber o que o usuário jogou. Ok? Então, eu quero saber aqui o que a pessoa acabou jogando aqui, né? Deixa eu dar um zoom, para ficar mais fácil de ler. O que a pessoa jogou? Jogou pedra, jogou papel, jogou tesoura. Depois, segundo passo, fazer o computador ter uma jogada. Ok? Então, beleza. O jogador, a gente descobriu o que ele jogou. Agora o computador tem que ter uma jogada ali também. Depois a gente precisa saber quem ganhou. E depois a gente precisa, para finalizar, atualizar a tela. Ou melhor, atualizar as pontuações. Ok? Então é isso que a gente precisa fazer. Primeiro passo, como é que eu sei o que o usuário jogou? Então eu sei que eu vou ter que aqui no button fazer o onClick. E aqui eu vou ter que chamar a minha função jogar. Né? Vou ter que fazer isso para todos. Vou copiar aqui. Então, eu vou ter tanto para cá, quanto para cá. Opa! Agora, do jeito que eu fiz aqui, toda vez que eu clicar em jogar, vai ser o mesmo, né, a mesma funcionalidade que está acontecendo. Só que se vocês lembrarem, quando eu chamei aquela função alert, eu podia passar algo aqui para ela. Por exemplo, aqui vai ser pedra. Aqui embaixo eu também vou chamar alert. E vai ser papel, nesse caso. Aqui embaixo também vai ser alert. E vai ser tesouro. Quando eu salvar isso aqui, se eu clicar em pedra, tem aqui pedra. Se eu clicar em papel, tem aqui papel. E se eu clicar em tesoura, tem aqui tesoura. Ou seja, a gente já sabe como a gente pode passar uma informação para uma funcionalidade. A gente precisa saber como é que a gente pega essa informação aqui quando a gente está criando uma. Então eu vou copiar aqui de volta o jogar
Então eu estou chamando jogar, só que agora passando, ó, com aspas simples, o valor aqui da minha jogada, então pedra, papel ou tesoura. E aí, para a gente saber como a gente pega aqui nesse caso um parâmetro, né, uma coisa que a gente está passando para a função, a gente precisa fazer o seguinte, ó. Dentro aqui do parênteses, a gente vai dizer tudo que essa função pode receber. Nesse caso, ela pode receber uma jogada usuário. É uma jogada do usuário. Vou deixar assim escrito e aí fica bem claro o que a gente está fazendo. Então, no caso, a gente pode passar uma jogada do usuário para a função jogar. Nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou aqui dentro dar um alert com essa jogada do usuário. Vou salvar. Novamente, se eu clicar em pedra, pedra está aqui. Se eu clicar em tesouro, tesouro. Se eu clicar em papel, papel. Ou seja, a gente está passando a informação da jogada do usuário. Resumindo, a gente completou aqui, ó, essa primeira tarefa aqui. A gente já sabe o que o usuário jogou. Agora, como é que a gente faz o computador ter uma jogada? Tem que pensar um pouquinho mais. Vamos fazer o seguinte, ó. Como que o computador ele pode saber, né, que jogadas existem? Ele tem que ter isso em algum lugar, né? O computador aqui, ó, por enquanto, no caso, o JavaScript, ele sabe que ele tem a funcionalidade de jogar. Mas ele não sabe quais são as possíveis jogadas. E se o computador quisesse pensar em banana na hora? Então a gente precisa ter um lugar para a gente guardar a informação. A gente guardar a informação. Quais são as jogadas possíveis? O que a gente está falando é da gente ter uma constante. Um lugar que a gente guarda a informação. No caso do JavaScript, a gente vai escrever aqui, ó, const, de constante. E a gente vai falar aqui, ó, que a gente tem jogadas disponíveis. Ok? Então esse é o nome da minha constante. Valores que o computador sabe que existem. Nesse caso, a gente viu aqui que um tipo de valor é esse texto, né? Isso aqui é um texto, a gente escreveu alguma coisa. Existem outros tipos, como números, ok? O tal do booleano, que seria verdadeiro ou falso, e por aí vai. Nesse caso, a gente quer uma lista de itens, a gente quer várias coisas, né? No caso, 3 jogadas. Então, o que a gente está falando aqui é de ter 3 jogadas. Eu vou escrever aqui, ó, pedra, papel, tesoura. São 3 textos ali, 3 jogadas. Como isso aqui é uma lista, para o JavaScript poder interagir com listas, a gente tem o que a gente chama aqui de vetores ou de arrays. Que no caso a gente precisa, bem no início, colocar aqui um colchete abrindo. Bem no final, um colchete fechando. Tudo que tiver aqui dentro vão ser itens desse array. Para a gente separar eles, a gente coloca uma vírgula. Então, coloca uma vírgula aqui, uma vírgula aqui. E agora, o meu JavaScript sabe, então, interagir com essa lista. Essa lista aqui que tem várias jogadas aqui dentro. A gente ainda não sabe como fazer o computador decidir qual jogada ele vai ter. Mas a gente já tem as jogadas aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, o que a gente precisa fazer? Como que eu pego um valor de dentro dessa lista? Se eu fizer aqui alert em jogadas disponíveis, olha o que vai acontecer. Então quando eu clicar aqui, tá aqui, ó, pedra, papel, tesoura. Eu estou pegando todas as opções. Nesse caso eu quero pegar uma opção só. Para eu poder acessar uma dessas posições aqui, um desses itens, eu preciso, assim que eu chamar meu array, eu abrir e fechar colchetes, assim como eu faço com a função aqui em cima, por exemplo, só que em vez de parênteses, colchetes. E eu preciso dizer qual que é a posição que eu quero. É o primeiro item? É o segundo item? É o terceiro item? Nesse caso, a gente pode tentar pegar o primeiro item. Vou colocar 1. Então eu coloquei, jogadas disponíveis, 1, dentro dos colchetes. Quando eu clico aqui, a gente tem aqui papel. Isso é um pouquinho chato, né, no começo, mas a ideia é que, por padrão, arrays, eles começam na posição 0. Então, se eu quero falar da primeiro item, a gente está falando da posição 0. Então, 0, 1, 2. Nesse caso aqui que tem 3 itens. Se eu colocar 0 ali, a gente clicar, tem aqui pedra. Um pouquinho chato ali no começo, mas depois vocês vão acostumando. Então, ó, agora a gente já sabe falar para o computador, olha, você pode acessar tal posição. Por enquanto, eu vou falar que a gente mais ou menos fez aqui, vou colocar um X, na verdade vou deixar aberto aqui. A gente mais ou menos fez aqui o computador ter uma jogada, ok?
Mas vamos dizer o seguinte, vamos dizer que esse computador está viciado, ele está sempre jogando pedra. Então vamos deixar aqui jogadas disponíveis 0. Então na verdade isso daqui, ó, se eu fizer aqui uma outra constante, isso aqui vai ser a jogada do computador. Ok? Com, então, a jogada do computador e a jogada do usuário, a gente pode saber fazer isso aqui, ó, saber quem ganhou. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter algum tipo de comparação, né? Eu quero saber se, por exemplo, quando o jogador jogar pedra e o computador jogar pedra também, vai ser um empate. Quando o jogador jogar papel, o computador jogar tesoura, a gente sabe que o computador ganhou. Então a gente precisa ter uma série de perguntas, né, que a gente está fazendo aqui na hora que a gente está codificando. Então, quero fazer uma primeira pergunta. Quando tal coisa acontecer, o que eu vou fazer? Ou seja, quando a gente está falando de computador, a gente na verdade está fazendo afirmações e não perguntas. Então a gente pensa assim, ó. Se tal coisa acontecer, então esse vai ser o resultado, ou esse vai ser o caminho que o computador vai tomar. Nesse caso, né, quando a gente está programando aqui, no caso do JavaScript, a gente vai estar sempre falando em inglês. A tradução de C é if. Então o que eu estou falando aqui é if, se há alguma coisa acontecer, se há alguma coisa for verdade, eu quero fazer outra coisa. Então, como é que funciona? Se, if, eu abro e fecho parênteses. Aqui dentro vai ter a minha condição. Por exemplo, se jogada do computador for igual à jogada do usuário. Como é que eu escrevo isso? Então, se, if, jogada do computador for igual, por exemplo, você poderia pensar, for igual a jogada do usuário. Então, a gente quer fazer algo. Para a gente fazer algo, a gente vai ter que colocar, depois do if aqui, chaves. Nesse caso, esse não é o igual que a gente está esperando, ok? É uma confusãozinha, mas esse igual sozinho, não é o único, é o igual de atribuição. Eu estou falando, olha, jogada do computador é igual a isso aqui. Eu estou afirmando. Mesma coisa aqui, eu estou afirmando. Jogadas disponíveis é igual a esse array. Como aqui é uma pergunta, a gente vai, na verdade, usar 3 sinais de iguais aqui. Opa, aqui. 3 sinais de iguais. Então, eu estou perguntando para o computador, olha, computador, jogada do computador é igual a jogada do usuário? Se for o caso, if. Então a gente quer, por exemplo, dar um alerta. Empate. Computador jogou o mesmo que você. Opa, faltou um aqui. Ok, então vou salvar. Então nesse caso, o computador está sempre jogando pedra. Ou seja, se eu clicar em pedra, a gente tem aqui, ó, empate. O computador jogou o mesmo que você. E se eu clicar em papel? Nada acontece. Tesoura? Nada acontece. Porque o computador não foi programado para isso. Ele não sabe o que fazer. Ele não tem nenhum comando aqui que diz, olha, quando isso aqui for diferente, faça diferente. Então a gente criou o primeiro caso. A gente sabe aqui o que fazer quando tiver um empate. Mas, e quando for outro caso? Ou seja, se for isso aqui, o computador vai fazer isso. Agora, se não, se for outra coisa, o que a gente faz? Nesse caso, a gente está falando de depois das chaves falar, olha, else, ou seja, se não, o que a gente quer fazer? Se não, eu quero ver novamente. Se, por exemplo, jogada do computador for igual a pedra, então a gente quer fazer algo. Quando a jogada do computador for igual a pedra, a gente tem duas uma. Ou a jogada do usuário, nesse caso aqui, foi papel, ou foi tesoura. Porque se for pedra, já teria caído nessa primeira condição. Então, eu vou fazer aqui dentro desse meu if, desse meu segundo if, eu vou fazer outra verificação. Olha, se jogada do usuário, nesse caso, for igual a papel, a gente está falando aqui que, nesse caso, o computador perdeu. Então a gente pode dar um alert, ó. Ganhou. O computador jogou pedra. Né? Então nesse caso o computador jogou pedra, a pessoa sabe que ela jogou papel. Então nesse caso você ganhou. Legal. Se eu salvar aqui, ó, eu vou jogar pedra, empate. Eu vou jogar papel, a gente ganhou. O computador jogou pedra.
tesoura, nada ainda. Então, ó, vamos lá comigo. Se tiver um empate, já falamos empate. Se não, se o computador jogou pedra, nesse caso ele está sempre sendo pedra, a gente vai ver, opa, o usuário, ele jogou papel? Se sim, ele ganhou. Se não, nesse caso a gente não precisa de mais nenhum if. Se não, outra coisa vai acontecer. Nesse caso, o usuário vai perder. Então eu vou vir aqui, ó, alert. Perdeu. O computador jogou pedra. Ok? Então, se não, ou seja, caiu aqui dentro, né? Isso aqui era verdade. O computador jogou pedra. Mas isso aqui não. O usuário não jogou papel. Ou seja, aqui tá vendo se jogou pedra, não jogou. Aqui tá vendo se jogou papel, não jogou. Só sobrou tesoura. Só tem 3 opções. Nesse caso, sempre o usuário vai ter perdido. Se eu clicar aqui em tesoura, tá aqui, perdeu. O computador jogou pedra. Muito legal. Então, a gente já tá fazendo aqui uma verificação de pedra, papel, tesoura. Qual que é o problema? Se o jogador aqui, o computador, decidisse jogar outra coisa, na verdade, nada mais iria acontecer. Se eu jogasse pedra ou tesoura. Então tá faltando a gente fazer essa mesma lógica para quando o computador jogar outras coisas. Então vamos fazer aqui, ó. Caso o computador não seja igual ao usuário e o computador não seja pedra, a gente vai ver se o computador, jogada, computador, for igual a papel, por exemplo, poderia ser o segundo, a gente vai novamente fazer. Olha, quer dizer, se for papel, agora sim o jogador pode ser ou pedra ou tesoura. Porque se ele for papel, ele já teria caído no primeiro if, né? É excludente. Ou ele cai em um, ou ele cai em outro. Então, nesse caso aqui, se jogada do usuário for igual a pedra, quer dizer que o usuário perdeu. Então, vou colocar aqui, ó, alert. Perdeu. O computador jogou papel. Caso contrário, a gente só tem como ter ganhado. Porque nesse caso, a gente só jogou tesoura e o computador jogou papel. Então aqui, alert novamente. Ganhou. O computador jogou papel. Vou salvar. Se eu jogar aqui papel, a gente vai ter empate, como já tinha. Se eu jogar pedra, a gente perdeu, porque o computador jogou papel. Tesoura, a gente ganhou, porque o computador jogou papel. Para finalizar, aqui ó. Se não foi igual, se o computador não jogou pedra e se o computador não jogou papel, quer dizer, o computador só pode ter jogado tesoura. Então não preciso nem verificar. Só falo, se não, quer dizer, tenho certeza absoluta que o computador jogou tesoura. Agora, nesse caso, o usuário pode ter ou jogado pedra, de novo. Então, jogado usuário foi igual a pedra. Nesse caso, a gente ganhou. Então, ganhou. O computador jogou tesoura. Ou a gente perdeu, porque daí nesse caso a gente jogou papel e o computador jogou tesoura. Alert. Perdeu. O computador jogou tesoura. Ok? Então vou salvar aqui. E aí agora sim, se eu colocar aqui papel. Opa, na verdade a gente tem que mudar, né? Então, ó, se ele jogasse aqui tesoura e eu jogasse pedra, ganhamos. Jogasse papel, perdi. Jogasse tesoura, empate. Então a nossa lógica já está aqui, ó, impecável. Está funcionando. Teriam outras formas de fazer essa mesma lógica? Teriam. Você pode ter pensado numa outra lógica. Talvez não com o que eu passei até agora, tá? Mas com as outras coisinhas ali do JavaScript que você já pode ter conhecimento. Você pode pensar numa lógica melhor, bem mais organizada. Mas essa aqui funciona e está perfeito. Então a gente já sabe fazer quem ganhou. A gente ainda não sabe fazer o computador ter uma jogada aleatória. Mas vamos lá pensar um pouquinho nisso. Como que o computador faz uma jogada? Ele escolhe um número, ó, 0, 1 ou 2. Nesse caso, a gente precisa então do JavaScript, precisa dele conseguir ter um número aleatório. Nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode criar aqui, ó, um número aleatório. Melhor, jogada aleatória. Né? Basicamente vai ser isso que vai acontecer. Então, essa jogada aleatória vai ser uma constante. E o que eu vou colocar aqui?
Isso, tá? A gente precisa de um pouquinho mais de conhecimento. Eu só vou colocar aqui já, né? A jogada aleatória vai ser o índice que a gente vai usar aqui para acessar as jogadas disponíveis. Mas o que a gente precisa? A gente precisa entender um pouquinho mais de JavaScript. Nesse caso, o JavaScript ele possui aqui, assim como ele tinha lá o document, ele possui um carinha chamado math, de matemática. Dentro dele, a gente vai ter ali uma funcionalidade chamada random, ok? Essa funcionalidade aqui, o que ela vai fazer, tá? Se eu dar um alerta, só pra gente dar uma olhadinha, vai dar um erro, por enquanto, tá? Ele vai tentar acessar uma coisa aqui que não vai dar muito certo. Mas se a gente ver, esse math.random, ele vai trazer pra gente, ó, um número quebradinho, de 0 até 1, sem incluir 1. Ou seja, ele pode chegar até 0.99999, mas ele nunca vai chegar ali em 1, ok? Então, dessa maneira aqui, o que vai acontecer? A gente tem uma forma de fazer de 0 até 1 de forma aleatória. Só que é um número quebrado. A gente precisa de um número inteiro e precisa ser de 0 até 2. Pensa comigo. Se caísse aqui o número 0, tá? E a gente multiplicasse por qualquer outro número, no fim seria 0. Se chegasse aqui o número 0,5, por exemplo, e a gente multiplicasse ele por 2, 0,5 por 2, nesse caso aqui iria dar 1. E se a gente multiplicasse, por exemplo, por 3, 0,5 ia dar, nesse caso aqui, 1,5, né? Então, a gente consegue manipulando o nosso aleatório se a gente multiplicar ele. E olha só que legal. Se a gente multiplica isso daqui pelo número de elementos, ou seja, 3 nesse caso, quais que são as possibilidades? Se cair em 0, é 0. Se cair em meio, né, 0,5, vai dar ali 1 e... vai dar, na verdade, peraí, 0,5 vezes 3 ali, vai dar 1,5, isso. E se fosse vezes 0,9, por exemplo, ia dar mais próximo ali, ia dar 2 e qualquer coisinha. O que a gente pode fazer? Se eu, então, multiplicar isso por 3, tá? Lembra, isso aqui nunca vai chegar em 1, então nunca vai ter como chegar em 3. Ele sempre, o máximo dele vai ser 2,9999, por aí vai. E nesse caso, a gente não precisa de a gente não quer um número quebrado, a gente quer um número inteiro aqui, né? E aí, desculpa que eu passei um pouquinho por cima, mas pra gente multiplicar um número, usando o JavaScript, a gente utiliza a estrela aqui. Tá? Se a gente quisesse fazer mais, a gente coloca o mais, menos a gente coloca o menos. Multiplicação é a estrela, que no caso é Shift 8, na maioria dos teclados. Então a gente está multiplicando aqui por 3. Se eu salvar, clicar aqui, ó, 1,5, né, 1,6. Se a gente fizer de novo, 2,3. Então percebe que ou vai ser 0, ou vai ser 1, alguns quebrados, 2, alguns quebrados. A gente quer ou 0, ou 1, ou 2. A gente tendo o número quebrado, 0, sempre 0, 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, a gente pode fazer o seguinte, ó, sempre pegar o arredondado para baixo disso. Então como assim? Se cair 1,5, arredonda para 1. Se cair 2 e alguma coisa, arredonda para 2. Por aí vai. Então como é que a gente arredonda isso aqui? A gente faz uma outra funcionalidade de math, chamada math.floor. Ok? Isso aqui vai botar ali arredondado para baixo. Vou colocar isso dentro de parênteses. E agora sim, se a gente jogar pedra, caiu aqui 1. No caso, qual que é o item que está em 1? Papel. Se eu joguei pedra, o computador jogou papel, a gente perdeu. O computador jogou papel. Vou jogar tesoura. Ó, caiu em 0. O computador jogou pedra. De novo, perdi. Se eu jogar papel, 0 de novo, dessa vez eu ganhei, porque eu joguei papel, o computador jogou pedra. Então, percebe que aqui, tá, o que eu fui fazendo foi, utilizando aqui os conhecimentos de JavaScript, tá, de funcionalidades que a gente já conhece e tal, junto com a lógica. A lógica não é algo do JavaScript, é algo que a gente tem que pensar. Eu fiz isso de uma forma, você pode fazer de outra, quando você tiver mais conhecimento de JavaScript, etc. Você pode ter pensado de uma forma diferente. Essa que é a graça aqui da programação. Com isso daqui, então, o que está faltando? A gente atualizar na tela. Quantas vezes a gente ganhou, quantas vezes o computador ganhou. Para a gente fazer isso, a gente precisa ter alguma forma de acessar, então, esse zero aqui, ó, esses zeros aqui. Lembra que a gente utilizou ali o document para fazer isso aquela outra vez? Para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter esse zero isolado desse P.
para a gente mudar só o conteúdo dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse 0 dentro de uma tag chamada span. Seria a ideia aqui da div, a mesma ideia. Ele não vai fazer nada, por padrão. Só que a única diferença é que o span, ele é um elemento assim como o botão, que fica ali na mesma linha. Ele não pega o tamanho inteiro. Se eu colocar o 0 aqui dentro, tanto aqui quanto aqui, você vai ver que nada vai mudar aparentemente. Só que agora eu posso selecionar esses carinhas aqui. Qual que vai ser a minha dificuldade? Como é que eu vou diferenciar qual que é o span que eu estou falando? Quando eu estou falando do meu, quando eu estou falando do computador? Para isso a gente precisa configurar o span para de alguma forma o computador saber qual que é um, qual que é outro. Nesse caso a gente pode usar um identificador, um ID. Então a gente pode dizer, olha, esse aqui é a pontuação usuário. E aqui a gente vai colocar um outro ID, um outro identificador, pontuação computador. Ok? Com isso, o que a gente pode fazer? A gente pode, eu vou abrir aqui um pouquinho mais o meu JavaScript. A gente pode fazer o seguinte, ó. Aqui no começo a gente já pode dizer uma constante. Na verdade, a gente vai precisar aqui não mais de uma constante. A gente precisa guardar um valor, tá? E esse valor ele vai ser modificado ali com base nos nossos ifs. Então, por exemplo, eu posso criar aqui uma questão que na verdade vai ser uma variável, né? Não vai ser mais uma constante, vai ser uma variável. Para a gente criar uma variável aqui no JavaScript, a gente utiliza, ao invés de const, a palavrinha let. Então, let, por exemplo, usuário ganhou igual a alguma coisa. Então, por exemplo, usuário ganhou, a gente poderia dizer aqui verdadeiro ou falso. O usuário ganhou. Nesse caso, por enquanto, a gente não sabe. Então, vou falar aqui que é falso. Olha só, mais um tipo de dado aí pra gente aprender. Então, beleza, o usuário não ganhou. Nesse caso aqui, não sei se talvez isso vai ser o melhor, porque a gente vai ter aqui um empate, né? Vou fazer um pouquinho diferente, ó. Eu vou criar aqui em cima duas variáveis. A primeira é chamada pontuação ou pontos usuário. Isso aqui vai começar como 0. E pontos computador vai começar como 0 também. Quando a gente tiver um empate, nada vai acontecer. Quando a gente tiver ganhado, a gente vai querer adicionar 1 para os nossos pontos de usuário. Então, eu posso falar que pontos de usuário agora vai ser o valor que tinha lá mais 1. Então, ele vai ser igual a, eu estou atribuindo o valor, igual a o que já tem lá mais 1. No caso, aqui o da esquerda eu estou falando, olha, para onde vai o valor? Aqui na direita eu estou pedindo para o JavaScript. JavaScript, qual que é o valor que está aqui agora? Por exemplo, no primeiro momento vai ser 0. Depois pode ser que seja 1, 2, 3, por aí vai. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. E eu vou fazer isso, aqui embaixo também. No caso, eu vou fazer a mesma coisa aqui, isso aqui para o computador. Então, pontos computador igual a pontos computador mais 1. Aqui, vou copiar. Mais um aqui. E mais um aqui. Vamos salvar. Só que agora a gente está modificando os pontos. E a gente precisa colocar isso nos nossos spans. Então, o que eu vou fazer? Aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, ó. Document. Query Selector. Lembra que a gente usou? Nesse caso, eu queria selecionar um span. Só que, na verdade, eu quero selecionar o span com esse identificador. Tanto faz se é um span, se daqui para frente vai ser um parágrafo, tanto faz. Eu quero selecionar quem tem esse identificador. Então, vou pegar o que está escrito aqui, ó, pontuação usuário, vou colocar aqui dentro. Qual que é a questão? O JavaScript, ele vai utilizar aqui a mesma forma de procura do CSS. No caso do CSS, quando a gente fala só um valor, a gente está falando de um elemento. Quando eu falo de quando eu quero falar de um identificador, eu tenho que colocar uma hashtag antes. Olha só que a cor mudou. E se eu passar o mouse em cima, olha só como é que ele fica aqui, ó. Um elemento qualquer com o ID igual a botão. Então, o que eu estou falando aqui embaixo não é de colocar só esse valor, só aqui pontuação usuário. Eu quero colocar pontuação usuário com uma hashtag aqui no começo. Então, ele vai lá, vai pegar meu spam e eu quero mudar o texto de dentro dele. Então, colocando um ponto, eu posso colocar aqui o inner text. Ok?
vai ser igual a pontos usuário. Vou fazer a mesma coisa para o computador. Então, ó, pontuação aqui, ao invés de usuário, vai ser pontuação computador. E o inner text vai ser pontos computador. Estou fazendo isso aqui no final do if, né, antes de fechar as chaves. Vou salvar. Vamos lá. Cliquei aqui em pedra, empate. Opa, empate, não mudou nada. Vamos ver, pedra de novo, empate de novo. O computador não quer mostrar pra gente a feature. Papel, ganhamos. Se a gente ganhou, olha aqui o 1 aparecendo. Vamos ver, tentar papel de novo. A gente perdeu. Dessa vez o computador tá aqui com 1. E a gente pode ficar fazendo isso. Ó, perdi. O computador tá com 2, empate, ganhou. E por aí vai. Galera, tá aqui um joguinho de pedra, papel e tesoura. Com um layout bonitinho, né? Não é dos melhores, mas bonitinho. E, melhor, totalmente funcional. Você pode agora, novamente, pegar esse link, mandar ali para um seu amigo ou para alguém da sua família e mostrar, olha só, o que eu construí. Um joguinho aqui de pedra, papel, tesoura. Muito legal, né? E aí, gostou do conteúdo? Já vai deixando seu like aqui e também um comentário dizendo como é que foi a experiência aí de codificar ele. Não se esquece de compartilhar o link ali do seu projeto com seus amigos e família e o link desse vídeo também com aqueles seus amigos que estão se interessando ali pela área da programação. Valeu!